do mar. E os discípulos remaram e Jesus apareceu. Jesus já estava lá do outro lado do mar da Galileia. E os discípulos chegaram lá e ficaram assim, como ele chegou aqui, se nós viemos de barco, ele não estava no barco, e não tem nenhum outro barco por aqui, como que Jesus chegou aqui? Porque Jesus, ele não tem limites, ele não tem barreiras para ele, não existe muralhas para Jesus. Ele anda sobre as águas, ele transpassa qualquer espaço. E os discípulos ficaram, mas como que ele já chegou? E então, enquanto eles estavam ali, veio ali daquele lado ali um gadareno. Aquele homem veio de encontro a Jesus. Ele era como um gigante, era um homem muito grande, mas com correntes presas nas pernas, nos braços, cabelos crescidos, barba crescida, todo sujo, todo rasgado. E ele gritava pelos montes, dia e noite. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego. E ele viu, quando ele viu Jesus chegando, aqueles demônios que estavam naquele homem gadareno, ele chegou, foi logo ao encontro de Jesus de longe. Ele olhou para Jesus, abriu os braços, todo batendo aquelas correntes, e ele chegou e disse assim para Jesus: viestes antes do tempo me atormentar? Porque ele, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Agora você vê só, muitas pessoas, os fariseus, perguntavam: tu és verdadeiramente filho de Deus? Você está mentindo, você está blasfemando. E os demônios confessaram que Jesus verdadeiramente era filho do Deus Altíssimo. E somente Jesus poderia repreendê-los e tirar daquele homem. E aquele homem não ia mais para sua casa, não ficava mais com a sua família, ele só subia os montes gritando, prendiam eles com correntes, as pessoas, autoridades daquela cidade, prendiam ele com correntes fortes, mas ele arrebentava aquilo como nada, e ia dormir dentro do cemitério. Ele deitava lá, mas ele não tinha sossego, porque os demônios não davam paz para ele. Então ele andava por sepultura, e aquele dia Jesus estava lá, porque Jesus sempre está na hora certa, no lugar certo, para fazer as coisas certas. Os discípulos não entenderam por quê. Jesus está dizendo que é para atravessar o mar da Galileia e para o outro lado fazer o quê? Se lá só tem areia, porque a cidade é retirada. E tinha um monte ali de um cuidador de porcos que estava levando os porcos para pastar, para comer, para passear. E aquele gadareno disse assim: olha, não me atormente, porque está me atormentando antes do tempo. E o versículo seguinte diz assim: porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus disse: sai dele, espírito imundo. E Jesus perguntou para ele, versículo 9: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Eram muitos demônios numa pessoa só, porque um demônio já domina muitos. Imagina muitos demônios em uma pessoa só. Nada segurava, nada dominava, ninguém prendia aquele homem. E ali Jesus, expulsando aqueles demônios, ele pediu: ah, Senhor, ele reconheceu que Jesus tem todo o poder no céu e na terra e sobre todas as coisas. E ele disse assim: ah, Senhor, não me mande para o tormento, para o inferno, mas me autoriza, olha, irmãos, como as coisas são, me autoriza a entrar naqueles porcos que estão pastando logo ali. E a palavra de Deus diz que Jesus, permitiu que ele entrasse naqueles porcos que estavam naquele lugar
sendo conduzido pelo seu dono. E Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se todos no mar. E o dono daqueles porcos, os donos daqueles porcos, quando viram os porcos gritarem e saírem todos do seu local, e ir para os penhadeiros, se jogarem no mar e morrerem todos afogados, aqueles homens se viraram contra Jesus. Quem é este homem que vem para cá, que expulsa demônios, e perdemos quase 2.000 porcos? É um prejuízo muito grande. Então Jesus foi lá, libertou o homem, tirou da escravidão das mãos de Satanás, mas os donos dos porcos viraram inimigos de Jesus. Então o que nós podemos tirar de lição com isso para nossas vidas? Irmãos, quando nós libertamos alguém através da oração, expulsamos demônios, expulsamos os tormentos daquela pessoa, os vícios daquelas pessoas, aqueles que serviam, aquele dependente vai se virar contra você. Poxa, fulano me dava lucro, fulano, aquele povo me dava lucro, porque vinha aqui, comprava muitas bebidas, usava muitas coisas, então me dava muito lucro. Agora estão libertos, agora estão salvos, agora estão tão diferentes. E agora, para quem eu vou vender essa mercadoria? Então a igreja consegue inimigos por salvar uma alma, por ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não se importou com isso, porque aqueles que se viravam contra ele, ele disse: aqueles que são por mim não são contra mim, mas aqueles que comigo não se ajuntam, espalha. Então nós não devemos nos preocuparmos que o que vai acontecer quando você evangelizar alguém e essa pessoa compreender a sua necessidade de salvação, porque a salvação, ela tem o sentido de entrada no céu, e tem o sentido de libertação do inferno, e tem o sentido de uma nova vida em Cristo. Se eu tenho uma nova vida em Cristo, é porque eu deixei a velha vida para trás. E o inimigo que me usava, como usava o gadareno, não vai ficar satisfeito em perder você para Jesus. Mas Jesus não permite que o inimigo te toque mais, porque ele diz que aquele que é dele, o inimigo não toca. E aquele homem foi totalmente liberto. Então ali aqueles discípulos cuidaram de cuidar do homem, deram banho nele, estava na praia ali, na beira do mar da Galileia, deram banho, deram roupas, cortaram o cabelo, pentearam, arrumaram, o homem ficou bonitão, diferente, sem correntes, sem gritos, noites e noites e noites, sei lá quantos anos, que aquele homem vivia assim, sem dormir, sem sossego, sem paz. Agora tranquilo, ele saiu e foi para a sua família, para a sua casa. Quando ele passava pelas ruas da cidade, não reconheciam ele, dizia assim: aquele ali não é aquele que vivia por aí acorrentados, vivia pelos cemitérios, pelas sepulturas, que vivia pelos montes clamando, não é ele? O povo recuava. Não, outros diziam assim: não, mas é ele sim, mas ele está diferente, ele está mudado. E ele dizia assim: ó, foi Jesus de Nazaré que me libertou. Aí a cidade toda começou a ir para a beira da praia, conhecer esse Jesus. E esse homem foi evangelizando a cidade dele, voltou para casa e evangelizou a família. Nunca mais se falou desse homem, porque ele nunca mais voltou para trás. Ele passou a ter uma vida em Cristo Jesus, porque todos os demônios foram expulsos dele. A partir do momento que o mal é retirado da sua vida, você passa a ser uma nova criatura em Cristo.
uma vida nova. Aquele homem sujo, rasgado, descabelado, agora é um homem nobre, limpo, arrumado, ajeitado e familiar. Então é isso que Jesus faz em nossas vidas. Se eu vivo por aí perambulando por este mundo, aqui e ali, de coisa em coisa, de lugares em lugares, e não sabendo a direção que eu estou indo, se a pessoa continuar assim, ela vai estar como aquele gadareno, sem direção, sem ter lugar certo para ficar. Nem dentro de casa ele tinha paz. Quantas pessoas que estão assim, não tem paz dentro de casa, não tem paz na rua, não tem paz no trabalho, não tem paz em lugar nenhum, está sempre procurando preencher o seu vazio com alguma coisa que nada pode preencher, a não ser o Espírito Santo. É o espaço exato para Jesus entrar e fazer morada. Então, irmãos, quer uma vida transformada? Quer uma vida maravilhosa? Quer uma vida de paz? Quer uma vida de salvação? Aceite Jesus, porque Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele não teve vergonha de você. Ele não teve vergonha de morrer por você. Ele não teve vergonha de ficar seminu pendurado numa cruz. Ele não teve vergonha de apanhar no meio da multidão. Ele não teve vergonha de ser enterrado num lugar, numa sepultura trancada. Mas Ele, quando ressurgiu, quando Ele ressuscitou, Ele veio ao encontro daqueles que tinham vergonha dEle. Então eu quero dizer para você, se você se envergonhar de Jesus hoje e negar o nome dEle, naquele glorioso dia do juízo, Ele também vai negar você. Este eu não conheço, porque lá na terra negou meu nome, não quis saber de mim, ouviu a minha palavra, não atendeu, não me recebeu. Esse eu não conheço. Apartai-vos de mim para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Apartai-vos de mim. Mas aqueles que forem salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, libertos, como foi aquele gadareno, ele vai dizer: vinde a mim. É o contrário de apartai-vos. Vinde a mim, entrai no gozo eterno que está preparado antes da fundação do mundo para você. Então esse é o Jesus que nós pregamos e anunciamos aos quatro cantos dessa terra, dizendo: olha, somente Jesus Cristo pode salvar. Que você possa receber essa palavra no seu coração e levar para outras pessoas. Não importa se é 2.000 demônios, se é 1, se é 3.000, ou uma falange como estava nesse gadareno. Mas Jesus liberta de qualquer coisa. Transforma o homem, um mendigo, num príncipe. Que Deus abençoe vocês e guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.